Pessoal, bom dia, nossos cumprimentos a todos vocês. Nós estamos aqui na Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Simões. Desta vez, para fazer uma justa homenagem ao vereador Pedro Raimundo Félix Filho, o Pedrinho Félix. Temos aqui o Enoque Félix, irmão, temos aqui a ex-vereadora e ex-presidente da Câmara, Maria Luísa, temos aqui o vereador Zezé Moraes. Vereador Zezé Moraes, que muito foi amigo, conheceu muito bem o saudoso vereador Pedrinho Félix. Fala aí pra gente, Zezé. Bom dia, Aquino. Bom dia. O saudoso vereador, nosso colega vereador Pedro Raimundo Félix Filho, foi um vereador muito atuante aqui na Câmara Municipal. Todos os colegas vereadores se admiravam do papel de legislação dele. E foi um vereador que deixou a marca, deixou seu legado na Câmara Municipal de Simões. Quero dizer aqui, parabenizar aqui a ex-vereadora Maria Luísa pela iniciativa de representar um requerimento aqui da Câmara Municipal em homenagem ao saudoso vereador Pedro Raimundo Félix Filho. Pronto. Quero dizer que hoje é uma grande satisfação estar aqui homenageando o nosso ex-vereador Pedro Raimundo Félix Filho e dizer que hoje, como presidente desta casa, eu tenho a satisfação de fazer essa homenagem ao nosso vereador Pedro Raimundo Félix Filho. E em 2016 fui presidente dessa casa e executei aqui o projeto da ex-presidente, vereadora Maria Luísa, que coloquei aqui no plenário Pedro Raimundo Félix Filho, Câmara Municipal de Simões. Foi um requerimento dela aprovado por unanimidade, onde colocou o nome do ex-vereador Pedro Raimundo Félix Filho neste plenário. Fala aí, Maria Luísa. Bom dia, minha gente. É com muita alegria e satisfação que estou aqui, para falar do projeto e para falar do nosso amigo Pedro Raimundo Félix Filho. Tive a oportunidade de trabalhar nesta casa como vereadora, como presidente da Câmara 2 mandatos e tive a tristeza de vê-lo perder no nosso mandato, como foi frisado pelo nosso amigo Zezé Moraes. Quando aconteceu, me veio a ideia de colocar em homenagem o nome do plenário da Câmara, que não tinha, Municipal de Simões, de plenário do vereador Pedro Raimundo Félix Filho, dando nome ao plenário e tornando o seu nome imortal. Assim também como o meu, porque sempre vai ser lembrado, Na sessão sempre é lembrada, que quando termina o roteiro da sessão, encerra, finalizando como no plenário Pedro Raimundo Félix Filho, E também sempre vão perguntar, quem colocou o projeto? Futuramente a geração vai saber que foi a ex-vereadora Maria Luísa, em 2012. Meu muito obrigado, quero deixar aqui meus agradecimentos por essa oportunidade de poder falar um pouco, do nosso amigo Pedro Raimundo Félix Filho, nome desse auditório que ficou registrado. Abraço. Pessoal, agora um momento importante, um momento de emoção. Nós temos aqui o cidadão Enoque Félix, irmão do saudoso vereador Pedro Raimundo Félix Filho, o Pedrinho Félix. Fala aí pra gente, Enoque. Bom dia, Aquino, e bom dia ao site Simões Online. Para mim é um momento de muita emoção. Estou aqui representando a família, em modo de nossos 13 irmãos. Não estão presentes, mas tomaram conhecimento e vão fazer parte de todo esse trabalho. E o que eu tenho a falar, muito obrigado ao presidente da Câmara, a ex-presidente Maria Luísa, pela disponibilidade dele estar aqui com a gente, de coração. Eu vou abreviar minhas palavras, que estou muito emocionado nesse momento, mas é um momento de gratidão.
a tudo. Que meu irmão era uma pessoa que eu e ele, nós era aquela palavra antiga, carne e unha, né? Nós tínhamos contato de todo dia. Depois da partida dele, eu perdi muita coisa na minha vida, perdi uma parte do meu corpo, né? Diante da ligação que nós tínhamos, mas foi tudo permitido por Deus e a gente tem de aceitar. E é um grande conforto que eu tenho encontrar os amigos deles, é aqui nas cidades vizinhas, e quando eu falo que sou irmão de Pedrinho, eles acham aparência, né? Eles me abraçam bem forte, né? Era meu amigo, né? Então, é um conforto que tem levado muito a minha vida à frente, né? Mas tudo é como Deus quer, né? E estamos aí e vamos dar continuidade na vida, né? Já obrigado ao presidente da Câmara, obrigado a Maria Luísa, que está aqui presente, ex-presidente, que foi uma lideradora desse projeto, né? E foi realizado, né? E de já, muito obrigado, né? Gente, olha, com muito prazer, nós estamos aqui na casa da professora Meire Félix, que foi esposa do saudoso Pedrinho Félix. Professora Meire, quantas lembranças deixou o nosso Pedrinho Félix? Boa tarde a todos. Boa tarde. Pedro Félix, conhecido por Pedrinho Félix, todos nós sabemos da alegria que ele transmitia, acolhimento, preocupação, cuidado com a cidade. Ele tinha aquela preocupação com os outros, né? E quando a gente voltando quando nós nos conhecemos, logo em seguida construímos nossa família, que vieram nossos filhos, Nuno, Ivo Alexandre, Suzy e Verena. Vivemos quase 25 anos e Deus o chamou. Mas ele foi assim um representante, depois ele entrou na política e era uma pessoa muito preocupada com o povo, preocupada no sentido de bem-estar, né? E fazer valer também os direitos do cidadão. Pedro era uma pessoa extrovertida, aonde ele estava reinava a alegria, porque ele não escolhia nenhum. Todos ele passava em mesa por mesa, falando, pegando na mão. Muita gente até hoje me diz assim, eu sinto muita falta de Pedro, desse calor humano, de estar perto da gente, na praça, no bar, na hora da doença, nos momentos difíceis. Era também uma pessoa irreverente, que ninguém calava ele quando ele queria procurar os direitos do cidadão, os direitos dele, ele ia atrás, ele buscava, ele não queria saber quem era. Ele ia atrás, fazer valer o direito do povo. Em relação a nós aqui, quando Deus chamou, ele já deixou Nuno, né? Nós já tínhamos formado Nuno em setembro, e ele faleceu em janeiro. E vieram, né? Ficou muita saudade, tudo que ele construiu, tudo que ele deixou. Construiu, que eu falo, eu não estou me referindo a bens materiais, não. Estou me referindo a calor humano, acolhimento, amizade, né? Cuidado, afeto. É a isso que eu estou me referindo. A gente sente, todos nós sentimos muita falta dele em todos os momentos que nós estamos em família, tanto da família dele como da minha família, porque ele cativou toda a família, né? Ele tinha essa preocupação de se dar bem com todos, né? Uma coisa que eu aprendi com ele, né, também foi não guardar mágoa. Ele sentia aquele momento de raiva, de mágoa, e em seguida, quando ele refletia, ele ia lá e fazia as pazes. No momento que Deus o chamou, acredito que ele não foi com mágoa de ninguém. Ele foi em paz. Nando, quantas lembranças deixou o saudoso Pedrinho Félix?
Aqui no Pedrinho deixou muitas lembranças que até hoje recordamos às vezes com alegria, às vezes bate a tristeza, mas aquele senso de humor de um homem sonhador que sempre foi. O sonho deles era ser parlamentar, graças a Deus conseguiu realizar esse sonho. E as lembranças de Pedrinho são muitas, de um homem de pensamento positivo, que sempre foi à luta, foi atrás de seus objetivos e que foi um grande homem na família, que até hoje sente muita saudade, mas conformados estamos porque ele conseguiu realizar o seu sonho. Falar de meu irmão Pedrinho Félix é um prazer, porque ele, como irmão, foi um irmão maravilhoso. Ele era mais velho do que eu e a gente tinha uma relação de irmãos próximos, né? E a gente viveu muitas coisas boas juntas, dividimos nossas dificuldades e assim, todos os dias eu me pego lembrando de alguma coisa que Pedrinho falou, coisas engraçadas, coisas que fazem a gente chorar. Então assim, é uma saudade constante, mas também é um prazer saber que ele foi um cidadão que contribuiu para o desenvolvimento da nossa cidade, sempre teve uma cabeça aberta, que além do tempo, né, ele sempre estava com ideias novas, com coisas novas para beneficiar o povo da nossa cidade. Ele morreu realizado, porque ele tinha um sonho desde criança de ser um político, né, para ajudar as pessoas necessitadas. E ele morreu sendo vereador. Então assim, ele morreu realizado. E eu tenho uma imensa alegria de ser irmã de Pedrinho Félix, porque ele foi um cidadão de bem, uma pessoa que ainda hoje, após 13 anos do seu falecimento, as pessoas lembram dele com muito carinho. Onde a gente está, as pessoas falam dele, falam de bem, pessoas até choram ainda hoje quando falam dele. Bom, falar de Pedrinho Félix é um prazer, porque Pedrinho foi um irmão muito querido, né, muito amado, que nos deixou assim uma imensa vazio na família, né, porque era querido por todos. Então ele é uma saudade constante, uma saudade eterna, mas ao mesmo tempo a gente é feliz pela pessoa que ele foi, enquanto irmão, família, enquanto representante público, né, foi um homem. E aí isso para a gente é um prazer. Então prestar essa homenagem realmente é uma satisfação para a gente. E aqui diante disso a gente quer agradecer a todos que prestaram, que se comprometeram em prestar essa homenagem para Pedrinho. Muito obrigada a todos que participaram. Falar do meu irmão Pedrinho é uma das coisas mais fáceis que existe, ao meu ver. Porque eu vejo assim, o Pedrinho, ele veio como uma estrela para brilhar entre nós, a família, e todas as pessoas que tiveram ao seu redor, em todo o tempo. Então, assim, é uma estrela que brilhou, mas brilhou por pouco tempo aqui na Terra. Mas tenho certeza que lá no céu ele brilhará para sempre. Porque como dizia a nossa mãe, né, Mãe Santa, né, minha mãe, nossa mãe, no leito da morte, a gente sofrendo com a dor da perda do Pedrinho, e também nós estávamos perdendo ela. Então imagina o tamanho dessa dor. Mas ela é uma mulher muito sábia, e ela falou pra gente um dia: meus filhos, se conformem, porque o Pedrinho, ele não nasceu para viver muito, porque meu filho é bom, meu filho era bom desde pequeno. Então assim, isso confortou mais ou menos a gente, né, com a sabedoria dela. Mas assim, eu realmente sinto e tenho certeza que o pouco tempo que meu irmão ficou aqui foi para brilhar, e ele vai brilhar para sempre lá no céu, e deixou essa grande saudade. Mas é uma saudade que assim, no meio da saudade, da dor da saudade, a gente tem sempre algo para lembrar e ficar feliz, sempre muito feliz. A gente não tem nada que lembre o Pedrinho, que seja tristeza, nada, é só alegria. Então que brilhe no céu meu irmão para sempre, essa saudade é para sempre.
mas é uma saudade boa de sentir do meu irmão, por tudo que ele foi. E obrigada a todos que consideraram meu irmão, obrigada a todos que homenagearam meu irmão, porque ele realmente foi uma pessoa muito especial. Do meu querido irmão Pedrinho, eu sinto a falta dele, as conversas, o sorriso, os abraços, brincadeiras, que ele era uma pessoa muito extrovertida. O que me deixou mais marcado era sempre as danças dele, quando ele me pegava de Geusa, vamos dançar aqui, essa música aqui. Aí nós dançávamos, se acabava de rir nós dois, era muito bom. Ele tinha um coração generoso, que não media esforço para ajudar, era o que deixava ele muito feliz. Tem dias que a gente sente uma saudade tão grande, tão grande. Sempre ele era uma pessoa amorosa com a família, com o próximo. Onde ele estava era só contagiada de alegria, não havia tristeza. Mesmo que houvesse o mundo estivesse desabando sobre ele, ele estava ali com o sorriso, as brincadeiras, a alegria. E ali, para ele, nada era ruim, tudo era bom. Está há 14 anos que você se foi, meu irmão, mas a sua presença é diária dentro de nós. O que eu tenho para mim dizer para ele: meu irmão, você me fez muita falta e faz falta muitas coisas que eu enfrento na vida. Eu sei que se você estivesse aqui, era o meu porto seguro. Eu agradeço a Deus primeiramente, né, em estar aqui fazendo essa homenagem para você, meu querido irmão Pedrinho. E espero que você esteja com Deus. Te amo, saudades. Falar de Pedrinho é fácil, era uma pessoa muito querida, muito especial para nós, para nossa família. Era um amor de pessoa, como todo mundo sabe, só deixou saudade para todo mundo, para a família e para os amigos. Era brincalhão, divertido, a gente falava com ele, pedia para ele as coisas a ele só fazia graça, né? Dizia: Maria, é tão bonito, lá tão bom, lá na UTI, mulher, a gente só de fraldeta, cada mulher bonita, a gente fica só com os olhinhos, abrindo e fechando, fazendo que não tá vendo. Era divertido demais. Quando eu ia reclamar ele, quando eu via ele bebendo uma cerveja, eu dizia: Pedrinho, meu filho, tu não pode, Pedrinho. Ele: não, Maria, é bom. A gente não tem palavra para falar de Pedrinho Félix. O quanto ele era especial para nós, para nossa família, e nem só para nossa família, para todo mundo ao redor dele que gostava dele, todo mundo sabe disso. Era uma pessoa brincalhão, divertido, não tinha tristeza, ele não tinha tristeza no coração, era uma pessoa humilde. Tem um ditado que diz: quer ser bom, morra. Mas meu irmão era bom, todo mundo sabe disso. Ele era bom, vivo e continua sendo bom lá no céu, para nós todos. Falar de Pedrinho é falar de acolhimento, falar de uma pessoa alegre, brincalhona. Onde ele passou, ele deixou boas amizades e muitas saudades. Alô, pessoal, família, eu estou aqui, quero fazer aqui minha primeira descrição sobre a pessoa de Pedrinho Félix. Aquela pessoa que Deus nos presenteou, foi Deus que colocou na família da gente. Estou aqui exatamente no local onde ele conseguiu reunir pessoas macaparanenses que até hoje são admiradores dele. Pedrinho foi simplesmente um exemplo de pessoa comunicativa, honesta, olhava a causa social. Não é de graça que ele foi eleito 2 vezes vereador, e eu não tenho palavra para descrever Pedrinho. Desde a sua infância sempre foi aquele menino alegre,
sem barreiras, e foi um presente que Deus nos deu. Foi um ícone da família da gente. Eu, sinceramente, não tenho muito o que falar, porque o povo já sabe quem foi Pedrinho Félix. E hoje a gente só lamenta a lacuna, aquela lacuna que jamais será preenchida. Hoje é só saudade, só lembrança, e o povo de Simões sabe disso, e principalmente nós que somos irmãos. A gente, infelizmente, perdeu. Naquele mesmo período a gente teve várias perdas significativas, como a minha mãe, primeiro Pedrinho, depois a minha mãe, depois vem minha querida irmã Raimunda, entendeu? São coisas que a vida prepara e a gente tem que entender, porque é aquilo que é até bíblico. Foi Deus que nos deu. E se Deus nos deu, Deus também tem o direito de recolher. É a minha mensagem. Pedrinho, meu inesquecível irmão. Obrigado aí por toda a comunidade simoense que até hoje guarda na memória. E a vida é assim. A gente tem que entender que Deus dá e Deus tira. Deus dá e Deus tira. Um abraço a todos. Pessoal, nós estamos aqui na residência de Marinalva Félix, irmã do saudoso Pedrinho Félix. Marinalva, quantas lembranças deixou o Pedrinho Félix? O meu irmão, ele deixou um legado, muitas lembranças boas, de felicidade, fez jus ao nome do meu pai, ele que tinha o nome do meu pai, Pedro Raimundo Félix, ele honrou o nome do meu pai. Eu agradeço a você, Pedrinho. Essa homenagem é para você, mas eu estou citando o nosso pai também, que foi referência. E saudade, então, se assim é bom, porque a gente se compreendeu que é feliz sem saber. É nessas horas que a gente vê que passaram-se as coisas e nós éramos felizes. Eu ainda estou aqui e tem muito de você dentro de mim. Beijo. Nossa, eu quero agradecer aqui, né, estar participando desta homenagem ao amigo Pedrinho Félix, Pedro Raimundo Félix Filho, qual recebeu a homenagem aqui do plenário da Câmara Municipal de Simões. Eu que tive a oportunidade de conhecê-lo, né, como pessoa, como amigo, como parlamentar, muito contribuiu para a nossa cidade de Simões, como empresário, empreendedor, tive a oportunidade de fazer muitas viagens com ele, e ele é uma pessoa que realmente um grande pai, amigo, uma grande pessoa que muito fez para a nossa cidade de Simões. Sendo um vereador realmente muito atuante, não é, professor? Isso mesmo. Eu não tive a oportunidade de ser parlamentar na mesma época que ele foi vereador. Eu vim me eleger no ano seguinte, mas eu sempre acompanhei os seus trabalhos e admirava muito ele como parlamentar, como vereador da nossa cidade. Ô Leôndio, fala aí um pouco sobre o Pedrinho Félix. Bom dia, Aquino. Daqui não tenho falado de Pedrinho, é que como vereador, foi um grande representante da nossa região, representou muito bem a nós, foi um cara que deixou muito saudade na família, principalmente eu que era muito amigo dele, um primo irmão que eu tinha, e sempre que ele passou pela nossa região, pelo município, foi um herói, né? Então a gente ficou com muita saudade dele, Deus chamou ele, chegou o momento dele, a gente ficou sentido, mas é assim mesmo. A gente quer dizer, falar dele, que eu agradeço muito a Deus por botar ele em bom lugar, que ele era merecedor e foi um cara muito bacana na família, muito respeitador, muito bacana, cuidou da família, cuidou do município. Para mim foi um herói, viu? Para mim foi um só soldado que ele ficou com a gente, toda a família, viu? Pedrinho, pai, na minha infância foi uma figura, pessoa boa. Tivemos a oportunidade de viajar para longe, quando a gente foi para Tocantins. Lá em Tocantins eu lembro uma passagem lá, que nós bebemos uma cachaça grande, e aí o coração dele
Aí ele disse, calma, coronel, deixa eu chegar em casa, está muito distante de casa. Aí veio outras lembranças, muita coisa, tirei umas fotos com Valdir Soriano, tá até umas fotos por aí, entendeu? E como político, um político muito admirador dele, porque toda a vida foi político mesmo, ficava tranquilo, sem maldade, entendeu? Brincalhão, bacana. Pedrinho foi uma figura, eu não esqueço dele, ele foi meu amigo de verdade. Esse Pedro Félix era um amigo, né? Eu tive o prazer de legislar há 4 anos aqui com o Pedro Félix, depois passei a ser vice-prefeito por outra aula política, e que Pedro era um cara que, como político, a gente, na verdade, praticamente uma aprendizagem da gente com o Pedro Félix, né? Uma pessoa que brincava, muito amigo. Eu tenho uma grande lembrança dele, que cheguei lá em casa, que vinha as eleições de 2012, e almoçando lá em casa, e lançou logo minha continuidade na chapa de Edilberto, para a reeleição de Edilberto, né? Além de ser um amigo na política, era um cara que tem serviço prestado, um legado grande aqui nesse município de Simões, e quem te brincava com ele, e ele gostava de tomar cervejinha, para tem que beber a cervejinha, sempre rolou rei, ele brincava tanto, se tornava uma alegria a gente quando estava com o vereador Pedro Félix, né? Eu tenho esse orgulho, esse prazer de relatar esse nome de Pedro Félix, né? Raimundo Pedro Félix, inclusive tem um nome na galeria, né? O vereador aqui, né? No plenário tem esse nome, né? Raimundo Pedro Félix, que é o nome dele, foi através da vereadora Maria Luísa, que era presidente na época, né? Foi aprovado esse requerimento pelos vereadores aqui, né? Ficou esse nome e essa lembrança, né? E merece também, nesse município de Simões, quando tiver uma obra que dá o nome dele, que aqui está o nome do município plenário, né? Porque, na verdade, um vereador, né? 2 mandatos, né? Um cara muito conhecido, um amigo, né? E muito conhecido no município de Simões, né? E que é merecedor, né? Esse nome dele, esse legado dele, nós nunca vamos esquecer, né? Nós, nessa geração dele, a idade dele, né? A juventude vai ter só o nome de Raimundo Pedro Félix, que não teve o nome de ex-vereador Raul, né? Que também foi um vereador que faleceu no seu mandato, né? E tem isso a vida, né? Na política, a gente como ser humano, né? A gente tem que ter esse legado, essa lembrança, né? Do vereador, né? E passar por essa casa, né? Deixar um nome, né? E isso é bom para essa juventude, ter o conhecimento, ter o conhecimento do trabalho do vereador, que não é na época deles, né? Eu acredito que é merecedor, né? Você está fazendo um papel muito bonito, viu, Aquino? Oi, bom dia. Primeiramente, quero dizer que Pedrinho Félix era meu primo, meu compadre, padrinho de minha menina. Quer dizer que ele saiu dessa para outra, mas para mim ele não morreu. Para mim, eu vejo ele como se esquece no meio de nós. Um excelente vereador no período da gente e tudo. Um homem trabalhador, esportista, que nunca esqueceu do esporte e nem de ninguém. Quero dizer que a gente sente muito a sua falta, mas eu acho que você continua no meio de nós, igualmente como se estivesse vivo ainda hoje. Quero dizer que você deixou uma coisa com minha menina que nós estamos realizando, como quem se você estivesse aqui, mas nós ajudando do mesmo jeito. E gostaria de dizer para a família que sinto muita falta dele. E Deus abençoe ele por onde ele estiver. Bom dia, meu amigo Aquino. Bom dia. Lembro muito bem, trabalhei com o Pedrinho Félix na Sonoplástica, entendeu? Quando iniciou a rádio Veredas FM, que era no fundos ali da Igreja Matriz. E para mim foi um bom amigo, entendeu? Aprendi nessa parte aprendi um pouco com ele, entendeu? E sei que ele deixou um legado muito bom para muita gente. Ele era um cara que sabia fazer amizade com o povo. O Pedrinho era um amigo meu desde a infância, que nós morávamos ali vizinho, ali na rua José Bartolomeu de Carvalho. Somos sempre amigos, né? E ele sempre, aquela amizade que continuou até o último dia de Pedrinho, nós sempre juntos, amigos. E não tem como esquecer de uma pessoa como Pedrinho, né? Pedrinho sempre foi uma pessoa alegre, divertido, e a gente tinha as brincadeiras desde criança, né? E até os últimos dias. Para falar do esporte, Marquinhos. Pedrinho, ele criou uma liga, a Liga Esportiva aqui em Simões. Ele combinou com todo mundo e até a Teresina para criar uma liga esportiva, né? Foi criada essa liga, o Pedrinho foi o criador da liga.
E foi muito bem para todos os desportistas. Para todos os esportistas, ele também gostava de ajudar as pessoas. Pedrinho, você sabe como era, Pedrinho é uma pessoa muito divertida. Conheci Pedrinho em Araripina. Se não me engano, nós estávamos terminando o 2º grau, lá no Ceru, e ele estava pagando umas disciplinas lá na minha turma, né? E era assim, um cara muito legal. Depois eu descobri que ele era parente meu, né? Porque o pai dele é tio de mamãe, lá, como dizem eles, né? Por detrás das onças, mas é parente ainda. E eu tive a oportunidade de conhecer ele aqui, né? E trabalhar nas campanhas do mesmo palanque que ele estava. E assim, quando ele foi eleito, a gente fez vários projetos para poder ser implantado e trabalhado no município. A gente sentava e fazia os projetos, né? Por exemplo, ele tinha o sonho de fazer uma escola grande lá na Serra do Gio. E depois essa escola foi lá para a Serra dos Cláudios, mas era um bom vereador, sempre procurou ajudar as pessoas, procurou estar atrás de coisas boas para a comunidade mais carente do município. Foi um excelente vereador e um grande amigo também. Pessoal, nós estamos aqui com o doutor Cícero de Getúlio, mais uma vez gravando. Tivemos um problema técnico da primeira vez e estamos aqui agradecendo a disponibilidade e a boa vontade, Cícero, de você mais uma vez gravar com a gente, para a gente falar das lembranças e o quão bom foi o cidadão ex-vereador Pedro Félix Filho. É uma satisfação muito grande aqui, né? A gente falar do nosso amigo, nosso colega Pedro Félix, né? Tive a honra, o prazer de trabalhar com ele como vereador durante 4 anos, de 2009 a 2012, até próximo do seu falecimento. E aí é uma figura muito importante para a política, para a sociedade, para o povo de Simões, né? Pedro, um excelente vereador, uma pessoa que prestou um excelente trabalho para a população de Simões. Eu aprendi muito com ele. Uma das coisas que eu aprendi com Pedro Félix era a questão que a gente tinha os debates muitas vezes nas sessões e tudo, mas Pedro nunca terminou uma sessão para terminar com raiva ou com a cara feia com a gente, não. Uma pessoa que nos abraçava, uma pessoa que nos deu apoio, que nos ensinou, passou um excelente ensinamento para a gente que trabalhava na época. Aprendemos muito com ele, criei uma grande amizade com ele em tão pouco tempo. E aí foi o período que ele veio a óbito e que Deus levou para a vida eterna. Mas é isso aí, fica sempre essa lembrança de uma excelente pessoa. Eu escutei muito ele na rádio, fazendo os programas, colocando Vera de Maria Maga. Muitas pessoas aqui tomam esse conhecimento através dele. E são muitas alegrias e satisfação que Pedro proporcionou para nós enquanto cidadão, enquanto pai de família, vida que ele teve aqui na terra. Que fica sempre essa saudade desse meu amigo, desse meu colega, né? Um fato que aconteceu que no dia nem acreditei no que estava acontecendo. Mas é assim mesmo, todos nós vamos passar dessa vida para outra. Naquela época foi o período dele, mas isso a qualquer momento pode ser o nosso. Que Deus dê um bom lugar a Pedro lá, que ele possa interceder a Deus por nós aqui, para que nós também possamos cumprir nossas metas como cidadão, como cristão, como pessoa aqui na terra, né? E fica aí para a família dele, né? Foi um excelente profissional, uma excelente pessoa aí, e a família como um todo. E a gente só tem a agradecer por ter essa oportunidade de ter como amigo ele e também os demais irmãos e a família dele. Então, é meu bom dia e que Deus abençoe a família dele e a todos nós, para que nós possamos continuar nessa luta, para que Simões possa sempre ser desenvolvido. Pedro Félix, meu amigo, foi um vereador que, eu não sei, poucos como ele, não sabe?
educado, de compromisso, sabe, sincero, fazia conta do povo, respeitava o povo e era uma pessoa excelente. E eu, como amigo dele, que ainda estudei com ele tudo, conheci ele de perto, ele morando aqui perto, ele morando aqui. Foi uma pessoa espetacular e de moral. E foi um grande vereador. O que eu me sinto mais foi o último contato que eu tive com ele. Eu vim lá nessa propriedade, aí passando em Enoque, inclusive aqui não estava, Zé Ulis, mais uns 4 ou 5. Aí eu vi ele lá, eu encostei. E lá ele, preocupado, era assim, umas 5 e pouco, rapaz, eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa, senão a mulher vai até me dar uma surra quando chega lá, ele brincando, né? Eu sei que ele saiu na sexta-feira, né? E eu saí atrás no carro. Aí foi a última vez que eu vi ele. Quando foi no outro dia cedo, já vi foi a história do Pedrinho ter morrido. Para eu aquilo foi muito triste mesmo, porque ele era meu amiguíssimo. Uma pessoa muito educada, simples e fazia conta do povo. Gente boa demais. Pessoal, nós estamos aqui na residência de Francisco de Assis, o popular Titio. Titio, você foi muito amigo do saudoso Pedrinho Félix. Fala aí pra gente. Meu amigo Aquino, bom dia a você, bom dia a quem nos ouvir. Deixa eu te dizer, eu sou até suspeito de falar de meu amigo Pedrinho Félix. Nós fomos vizinhos por N anos aqui, a gente vivia uma vida que me deixa inveja ainda hoje. É muito difícil a gente conquistar assim, alguns vizinhos naquela altura ali, naquele sentido ali. Rapaz, o Pedrinho Félix, eu estou falando, não é da vida dele pública, mas como um amigo, como vizinho, como cidadão comum que a gente era, os dois na época, deixa eu te dizer, era uma pessoa exemplar. Nós inventava tanta brincadeira aqui, naquelas épocas da Copa do Mundo, que o Brasil tinha garra, jogava e ganhava. Nós botávamos uma televisão aqui no meio da rua, convidava os vizinhos, eles iam assistir. Era uma beleza. E qualquer coisa aí que aparecer, nós compartilhávamos junto. Era um vizinho que só me deixou saudade irrecuperável. Eu tenho certeza que o Pedrinho Félix, onde ele estiver, se der para lembrar de uma pessoa, ele lembra de mim ainda, porque nós éramos muito amigos, vizinhos exemplar, e só me deixa saudade. Pessoal, nós estamos aqui com o doutor João Batista, médico, muito amigo do falecido e saudoso Pedrinho Félix. Fala aí, doutor João, para a gente das lembranças. Na realidade era uma pessoa muito amiga, se envolveu na política e cuidava bem do povo. Sempre cumpriu com as suas obrigações e fazia muita amizade com o povo. Inclusive a gente era muito amigo, amizade. Por várias vezes cheguei a atender ele na hora da necessidade, mas a doença você sabe, tem hora que não tem jeito. Mas era uma pessoa muito boa, se dava com todo mundo, tinha amizade com todo mundo e só plantava o que era bom. Pessoal, nós estamos aqui com a doutora Rosário, muito amiga do saudoso Pedro Félix, mas que também foi professora. Não é isso, doutora Rosário? Fala aí pra gente. Fui professora, inclusive eu tenho a satisfação, assim, a alegria em dizer, em falar que eu fui professora do Pedro Félix, quando ainda existia aqui a unidade cenecista Paiva Lima. Naquela época eu fui professora de Relações Humanas e ele fazia parte do grupo de alunos daquela turma. Então, falar do Pedro Félix, eu diria que é falar de valores, porque a amizade é um grande valor. E a gente pensando que a amizade é um grande valor, essa amizade, esse contato, esse vínculo que aconteceu no decorrer da existência dele e da nossa também,
foi um vínculo muito bom. Então a gente recorda o Pedro Félix com saudades, a gente recorda o Pedro Félix lembrando assim da pessoa que ele foi, uma pessoa amiga, uma pessoa leal, uma pessoa solidária. E ele, inclusive com a digníssima esposa dele, que é também minha amiga, a Meire, também, que fazia parte desse grupo, frequentavam nossa casa, a gente conversava, a gente dialogava. Depois ele entrou na campanha como candidato a vereador. E esse vínculo, ele foi se fortalecendo ao longo do tempo. Tem raízes profundas, porque o início, para falar do início do vínculo, do início da amizade, nós estamos aqui também relembrando seu Pedro Félix e Dona Santa, os pais de Pedro Félix. Então começou com os pais e os nossos pais. Foram amigos e todos já fecharam os olhos para a vida, já estão com Deus. Mas começou dos nossos pais, esse contato, essa amizade. E foi dando continuidade e até hoje nós lembramos do nosso amigo Pedro Félix. Então é uma alegria recordar o Pedro Félix. Pedrinho foi uma pessoa que era amigo de todo mundo, né? A gente gostava de fazer amizade com todo mundo. Quando tinha movimento de cachaçada grande, nós estávamos por meio, né? Aí ele gostava de chamar eu, no dia do aniversário dele, ele também completava ano no mesmo dia, no dia 6 de dezembro, né? Aí nós saíamos pro bar, bebendo, conversando e tudo. É uma pessoa que não faltava com ninguém, né? Era assim, pessoa que para mim era uma pessoa boa. Eu estou aqui para prestar homenagem ao nosso falecido Pedro Félix e tenho a dizer que foi uma pessoa bastante generosa. Tornamos-nos amigos desde o seu laço matrimonial, quando então casou-se com a minha comadre Meire, né? E diante dessa situação, quando tornou-se meu amigo de verdade, ele me convidou para ser padrinho da sua amada filha, Sus Verena, a quem eu tenho profundo carinho e um amor paternal. Infelizmente, ele partiu precocemente. Essas coisas da vida, o destino quis que ele partisse precocemente. Mas nos deixando órfãos de sua generosidade, do seu afeto, da sua alegria. Grande homem, honrou a família, honrou o povo de Simões, tornou-se vereador em várias legislaturas, prestigiando a sua representação a todo o povo da comunidade simoense. Deus que o tenha lá ao seu lado, eu acredito, e certamente eu sei que na realidade Deus já guardava o seu lugarzinho lá ao seu lado. Faz-nos muita falta a sua alegria, o seu respeito, nos deixou órfãos. O seu afeto a toda a comunidade de Simões, ao povo de Simões, deixou uma lacuna bastante considerável. A sua generosidade, o seu afeto para com os amigos, isso realmente nos deixou bastante comovidos e cheios de saudades. Que Deus o tenha. Eu sei muito bem que ele está bem acolhido ao lado do Pai Celestial. Então essa é a minha homenagem que eu faço
com bastante honra ao saudoso amigo e compadre Pedro Félix. Gente, nós estamos aqui com o atleta veterano França. França, quantas lembranças deixou o saudoso Pedro Félix? Então, Aquino, realmente o Pedro Félix foi uma pessoa incrível que viveu, que nós tivemos o prazer de conhecê-lo, né? Quem o conheceu sabe muito bem as boas lembranças que ele nos deixou, os bons momentos que foram compartilhados juntos, por ser aquela pessoa alegre, aquela pessoa simpatizante, carismática, que tinha o poder de contagiar as pessoas com o seu jeito de ser, com o seu modo de tratar as pessoas. E o Pedro Félix foi uma pessoa que nos trouxe muitas alegrias. Quem o conheceu, acredito que cada um que conheceu o Pedro, que foi amigo dele, tem algo bom na lembrança, um momento vai recordar ao seu lado. França, a carteirinha de esporte criada pelo saudoso Pedro Félix? A carteira do atleta foi uma idealização do próprio Pedro Félix, quando atuou na Secretaria de Esportes, que também fundou a Liga Esportiva naquela época, e eu pude participar pela primeira vez do Campeonato Municipal de Simões, meu primeiro campeonato como amador, e tive o prazer de guardar essa carteirinha aqui, que ainda hoje está comigo de lembrança, uma memória que me faz recordar algo que ele fez pelo esporte de Simões, pelos atletas amadores de Simões. Era um incentivador, um apoiador e um colaborador do esporte local amador. Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia. A lembrança do Pedrinho, que para mim é uma pessoa muito boa, né? E principalmente, se ele não fosse uma pessoa boa para mim, eu não tinha chamado para ser meu padrinho de casamento, não é isso? E eu recordo dele, da gente andando nessas andanças, para cima e para baixo, negócio de bingo, para aqui e para lá. Onde eu chegava, ele estava, ele me tratava muito bem, e eu tratava ele muito bem também, graças a Deus. Eu só sou inferior a ele, né? Mas a gente tem que considerar a pessoa, né? Se a pessoa gosta da gente, a gente tem que gostar da pessoa. Aí, para mim, sobre o trabalho dele, eu não tenho o que reclamar, não, o que ele fez, né? E para mim até hoje está me servindo, né? Pedro Félix foi um vereador, um amigo, um radialista, um pai, um avô, excepcional, uma pessoa de um coração enorme, né? Então, Pedrinho Félix, enquanto parlamentar dessa casa, dessa cidade, ele fez um trabalho brilhante como oposição, ele tinha um diálogo muito bom com a situação na época, e ele sempre estava assim, conversando, discutindo. Pedrinho me ajudou muito naquela Câmara, me deu muito conselho, eu aprendi muito com o Pedrinho Félix. Uma pessoa que ímpar, uma pessoa que a gente às vezes perde até as palavras, não sabe nem falar do nosso amigo Pedrinho Félix. Então assim, só saudade mesmo, um homem que sempre estava presente, debatendo, nunca faltou uma sessão, nunca deixou de discursar naquela casa. Tem vários discursos de Pedrinho Félix importantes lá na Câmara Municipal de Simões, que seria interessante as escolas, a família, ir ver, recordar um pouco os momentos de Pedro Félix. Infelizmente, naquela época, nós não tínhamos transmissão ao vivo como tem hoje, através de uma TV. Mas lá está o registro nas atas que as pessoas podem acompanhar. Então aqui não é isso. Ter Pedrinho Félix como companheiro, como amigo, né, naquela Câmara Municipal de Simões, foi um momento muito importante na minha vida. Falar de Pedrinho Félix é muito bom e é muito fácil. É uma pessoa animada, pessoa alegre, gostava do esporte. Nós estamos aqui no estádio de futebol, veio ligeiramente a lembrança do Pedrinho Félix. Nós comandava o esporte, nós presenteava premiação na entrada do estádio de futebol, eu e ele, Pedrinho. Ele trabalhava na rádio, divulgava as nossas premiações e ali animava muito o torcedor para vir assistir as partidas de futebol. Alguém saía premiado, né? O nosso torcedor, né? Nosso torcedor saía premiado com aquilo que a gente doava a premiação para ser competido na entrada do pagamento do ingresso do esporte de Simões. Então, só boa lembrança, né, Pedro? Boa lembrança, ele como vereador, um vereador muito bom, animado. Fui vereador na mesma administração legislativa com ele por 3 vezes. Uma pessoa muito boa, muito inteligente, uma pessoa que deixou saudade ao povo de Simões e aos familiares dele também.
Pessoal, nós estamos aqui na residência de Aguinaldo de Brito, o Pindal, que foi muito amigo do saudoso Pedrinho Félix e também foi vereador da mesma legislatura. Fala aí, Pindal, pra gente. Aqui falar sobre nosso amigo Pedrinho Félix fica fácil pra gente, porque Pedrinho Félix foi um grande vereador, foi um grande colega, foi um grande professor para mim na Câmara de Vereadores e também era aquela pessoa que trazia alegria. Podia ter o problema que tivesse na Câmara, onde a gente estava reunido, quando ele entrava na porta já falava uma piada e todo mundo sorria. Ele conseguia arrancar sorrisos em qualquer ocasião. Para mim foi um grande vereador e Simões perdeu muito. Nós, Simões, perdemos muito com a perda do nosso amigo Pedrinho Félix. Minha palavra que eu tenho de falar para Pedrinho Félix, sobre a vida de Pedrinho Félix, é que ele foi um homem muito importante na nossa vida, né? Nas comunidades, por onde ele passou, ele deixou muita lembrança, né? Ninguém esquece dele. E essa lembrança que eu tenho aqui nessa rádio, muito forte, é que esse programa Tarde de Sucesso que eu estou apresentando agora, era do Pedrinho Félix, né? Onde o nome do programa era Pop Alternativo, que ele apresentava. E ele está com Deus e eu estou aqui na rádio. Pessoal, nós estamos aqui com Edilberto Abdias, secretário de Obras do município de Simões, para fazer o fechamento desta justa homenagem ao saudoso vereador Pedrinho Félix. Edilberto, quantas lembranças deixou o nosso vereador Pedrinho Félix? Pois é, Aquino, muitas lembranças boas, né? O Pedro Félix, o saudoso Pedro Félix, era uma pessoa muito extrovertida, era uma pessoa que não tinha tempo ruim para ele. E a gente teve uma vivência de escola, né? Fomos contemporâneos na escola e foi vereador, eu fui prefeito e sempre tivemos uma convivência muito boa. Ele mesmo na oposição e eu como prefeito na situação, mas sempre tivemos uma boa convivência. Era uma pessoa muito extrovertida, de muitas histórias, alegre, não tinha tempo ruim, como já falei, para o vereador. Infelizmente partiu muito cedo, deixou muita saudade e era uma pessoa que, se tivesse hoje no nosso convívio, seria uma alegria muito grande para todos nós.